Te damos graças por tua infinita misericórdia e por tua graça derramada sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque aqui estamos hoje com esse privilégio de podermos abrir a tua palavra e dela extrairmos o norte necessário para que possamos, ó Deus, viver a vida que tu queres que vivamos. Nos ajuda hoje a entendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 2 de Pedro 3, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Irmãos, a proposta dessa série de mensagens, desde que nós iniciamos no domingo passado, e que atentamos para esse tema, crescendo na graça e no conhecimento, não há outro propósito e outra intenção senão de nos aprofundarmos verdadeiramente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como é que a gente cresce na graça? Entenda que esse é um processo que vem de cima para baixo. Graça, nós sabemos que é um favor imerecido, que é um benefício que vem de Deus para nós. A graça é divina. E nesse processo que vem de cima para baixo, nós precisamos nos atentar, primeiramente, no fato da graça comum. É o que eu preguei no domingo passado. Irmãos, não tem como nós não atentarmos para o fato de que a graça de Deus se manifesta a nós, e se manifesta a nós diante de todas as circunstâncias da vida. Há o que a Bíblia chama de uma graça comum, estendida a todos os homens. Hoje todos nós despertamos, respiramos o ar. A chuva hoje caiu sobre justos e injustos ao redor desse mundo. Bem como o sol nasceu, tanto para justos como para injustos. Esse é um primeiro teor, um primeiro princípio, uma primeira sensação da graça de Deus sobre nossas vidas, que é a dita graça comum, estendida a todos os homens. Mas Pedro disse que a gente não pode simplesmente, irmãos, nos contentarmos com essa graça comum. É por isso que Pedro disse: cresçam e cresçam na graça. Como é que a gente cresce na graça? É passando desse patamar da graça comum para abrirmos o nosso coração e podermos receber a graça salvadora do Senhor Deus. Isso é crescer na graça, é sair simplesmente de receber o ar, as benesses, o favor de Deus a cada dia, e querer um relacionamento mais profundo com Ele, e esse relacionamento Ele mesmo provê a nós, porque a Bíblia diz que pela graça nós podemos ser salvos. É quando Ele manifesta a todos os homens e em todos os lugares o desejo que nem sequer um se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E quando eu abro o meu coração, quando eu reconheço que preciso dEle e dessa graça, eu posso crescer, sair do patamar da graça comum para a graça salvadora. E nessa graça salvadora nós recebemos todas aquelas promessas benditas de Deus. Nós somos regenerados, nós somos adotados como filhos, somos justificados, temos a bênção da presença do Espírito Santo dentro de nós, nos conduzindo, nos orientando, e temos mais ainda, a segurança daquilo que a gente acabou de cantar, de que em seus braços nós estaremos seguros. Cresça na graça.
Talvez você entrou aqui hoje e simplesmente seja aquele que reconhece que existe um Deus. Sim, não há como negar a existência desse Deus, e talvez você diga: eu agradeço todos os dias pelo ar que eu respiro, eu agradeço todos os dias pela saúde que Ele me dá. Mas isso é graça e favor comum a todos os homens. Cresça na graça, abra o seu coração, se arrependa dos seus pecados, olhe para a cruz, creia em Jesus, e hoje permita que a graça salvadora de Deus, que vem de cima para baixo, transforme a sua vida. Isso é crescer na graça. Quantos aqui já passaram da graça comum e já conhecem Deus como seu Salvador? Diga amém. Louvado e bendito seja o Senhor. Mas eu não somente devo crescer na graça, mas eu devo crescer também no conhecimento de Jesus. Esse já é um processo de baixo para cima. A graça vem de cima para baixo, mas o conhecimento de Jesus é uma disposição. Você precisa tomar essa decisão. Vamos supor, para você entender um pouquinho, eu vou fazer aqui uma comparação. Quantos aqui conhecem o pastor Joel? Vocês me conhecem? Alguns estão aí meio assim, né? Eu conheço talvez por aquilo que eu ouvi falar dele. Uma primeira forma de nós conhecermos alguém é aquilo que nós ouvimos acerca de alguém. Só que ouvir simplesmente sobre a vida de alguém pode trazer para nós preconceitos já estabelecidos. Aquilo que talvez você conheça de mim, que te contaram, não expressa a totalidade e a realidade de quem eu sou. Então, uma primeira forma de conhecer alguém é ouvir contar sobre esse alguém. Mas eu posso me aprofundar mais nesse conhecimento. Como? Eu posso, se eu fosse uma pessoa famosa, talvez você conseguisse encontrar uma biografia a meu respeito. E aí você iria ler a minha biografia, os feitos, as coisas que foram realizadas pelo pastor Joel, e você ampliaria esse conhecimento. Já não é mais o que me contaram, mas é o que eu li a respeito. É um nível a mais de conhecimento. Mas sabe como é que faz para você me conhecer na totalidade? É você se relacionando comigo. É você andando comigo. É você tendo intimidade comigo. É a gente comendo juntos, é a gente saindo juntos, é você ver como é que eu reajo dentro das situações da vida. Por isso que um pouco mais do que todos vocês, sabe quem é que me conhece melhor do que todos vocês aqui hoje, nesse ambiente, tirando Deus que me conhece na totalidade? Quem é que me conhece mais do que qualquer um de vocês? Cida, minha esposa, porque ela vive comigo, convive comigo. Ela sabe os meus defeitos, mas ela sabe e conhece as minhas virtudes. Quais são os 3 níveis de conhecimento? Eu posso ouvir falar, eu posso ler e pesquisar, mas eu devo me relacionar. Qual é o nível de conhecimento que você tem de Jesus? É só do que te contaram sobre Ele? Qual é o nível de conhecimento que você tem de Jesus? Você já foi na biografia dele? Você já foi no local onde você encontra os feitos dele, que é na palavra? O quanto você tem se aprofundado nessa palavra para conhecer Jesus? Mas muito mais do que ouvir de Jesus, e hoje você vai ouvir falar sobre ele. Muito mais do que você ler acerca de Jesus, o que você precisa hoje é estar disposto a elevar o seu nível de conhecimento. Isso, gente, é de baixo para cima. Não tem outro que possa fazer por você, a não ser você mesmo tomar a decisão de se relacionar com Jesus. Convidá-lo a ser o seu Senhor. Convidá-lo a ser o seu Salvador. A estar disposto a caminhar com Ele a cada dia. A proposta dessa série de mensagens é que eu cresça na graça. Isso vem de cima para baixo. É passar do nível de simplesmente aquele que conhece a Deus pelos seus feitos universais, por sua graça comum estendida a todos os homens, mas é o passar para o patamar da graça salvadora. É sair daqui hoje justificado, regenerado, salvo, liberto
e ser possessão de Deus, sabendo que em seus braços estaremos seguros e jamais ninguém nessa vida terá o poder de nos tirar das mãos de Deus. Amém ou não? Isso é crescer na graça, mas crescer no conhecimento, meu amado, tome à disposição hoje. Caminhe com Ele, convide-o para ser o seu Salvador e saia hoje de mãos dadas com Ele. Eu te garanto que é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Semana passada nós caminhamos pelos 2 primeiros versículos da primeira carta no capítulo 1. Então vai lá comigo na primeira carta agora. Vamos lá no início. Primeira carta de Pedro. Primeira, tá bom? Primeira de Pedro, capítulo 1. Nós leremos agora dos versículos 3 a 5. 3, 4 e 5. 3 versículos somente hoje. Irmãos, como eu me deliciei. Eu não sei se eu me emociono, eu não sei se sou muito emocionado, mas como lendo esses 3 versículos, irmãos, e remoendo, e meditando, Deus falou tanto ao meu coração. Eu quero dividir isso hoje com vocês. Espero que da mesma forma que Deus falou ao meu coração, fale também aos seus corações. 1 de Pedro 1, versículos 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E que Deus seja louvado pela porção da sua palavra. Irmãos, o texto começa com uma exclamação, eu diria mais do que uma exclamação, um convite, talvez mais do que um convite, uma ordem. Veja como é que o texto começa, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. A palavra bendito vem da palavra latina benedictus. Será o benedito? Já usou essa expressão? Será o benedito. Benedictus significa abençoado. O termo bendito seja Deus significa abençoado, louvado, engrandecido, honrado seja Deus. O texto começa com um convite a você, a dizer: bendito seja Deus. E talvez eu perguntasse: por que Deus deveria ser louvado hoje? Por que Deus deve ser bendito hoje em nosso meio? Irmão, sem sombra de dúvidas, eu diria: bendito seja Deus por sua graça, amém ou não? Por seu favor imerecido sobre nós. Porque pela graça de Deus Ele provê tudo que é necessário para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida material, na nossa vida espiritual, a que possamos caminhar segundo a sua vontade. Sim, o título hoje da mensagem é esse: bendito seja Deus por sua graça. Bendito seja Deus por sua graça. Mas, irmãos, não somente eu quero parar no título, mas hoje, olhando para esses 3 versículos, versículos 3, 4 e 5, eu quero falar sobre 5 razões pelas quais nós sairemos daqui hoje dizendo: bendito seja Deus por sua graça, porque a sua graça provê 5 coisas que estão claras e explícitas nesses 3 versículos. Vamos junto comigo? Bendito seja Deus, em primeiro lugar, por sua misericórdia. Não, deixa eu remanejar isso aqui. Bendito seja Deus por sua misericórdia, não. Bendito seja Deus por sua grande misericórdia. Olha o que o versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua o quê? Eu não ouvi. Segundo a sua grande misericórdia. Não importa que versão da Bíblia que você tem aí hoje,
Você tem a corrigida, lá está falando grande misericórdia. Você tem a Nova Almeida atualizada, lá está escrito grande misericórdia. Você tem a NVI aí, está escrito lá grande misericórdia. Você tem a linguagem de hoje, está escrito grande misericórdia. Você tem a NVT, a nova versão transformadora, lá está escrito grande misericórdia. Talvez você tenha aí a Almeida atualizada. Ela não diz grande misericórdia, mas ela fala muita misericórdia. Irmãos, essa misericórdia de Deus está adjetivada. E de uma forma tremenda, porque uma coisa é ter misericórdia, outra coisa é ter grande misericórdia. Quer perceber a diferença entre misericórdia e grande misericórdia? Abra sua Bíblia em Romanos 5, 7 e 8. Enquanto você abre em Romanos 5, 7 e 8, só para você entender o significado da palavra misericórdia. A palavra misericórdia vem da junção de duas palavras, misereres. Misereres significa ter dó, ter compaixão, ter piedade. Misereres, dó, piedade, compaixão. Cardios significa de coração. Cardiopatia, cardiologia, coração. Então a palavra misericórdia é a junção de misereres, piedade, compaixão, com cardios, de coração. Misericórdia significa ter compaixão, mas essa compaixão vem de dentro e do profundo do meu coração. A compaixão é você querer diminuir o sofrimento de alguém, é você se compadecer pela miséria de alguém e querer se dispor a ajudar alguém a sair dessa situação de miséria. Olhando para essa definição de misericórdia, olha o que diz Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 5, nos versículos 7 e 8. No versículo 7 tem a definição do que é misericórdia. Porque apenas alguém morrerá por um, o quê? Justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse o quê? Morrer. É isso. Misericórdia é você morrer pelo bom, morrer pelo justo. Não é tão difícil a gente morrer por alguém que é bom, por alguém que é justo. Isso é misericórdia. Mas a Bíblia nos diz que Deus não é só misericordioso, mas Deus é grande em misericórdia. É por isso que o versículo 8 tem um mas. O mas elimina o que veio antes. Você acha que é grande coisa você morrer por um justo? Ou morrer por alguma pessoa boa? Eu vou te dizer o que é grande misericórdia. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Sabe o que é isso? É grande misericórdia, amém ou não? Nós não somos bons. Nós não somos bons, irmãos. Eu fico preocupado quando alguém se levanta dizendo: o meu coração é tão bom, meu coração é tão profundamente bom, que eu não consigo pensar coisas ruins. Você não pode achar que eu penso coisas ruins, porque meu coração é bom. Irmãos, nós somos miseráveis pecadores. Num aconselhamento, uma certa vez eu digo: reconstrua esse seu pensamento, porque nós não somos bons. Esse que vos fala carrega dentro do seu coração ainda o velho homem. E o próprio apóstolo Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, sabe o que ele disse? O mal que eu digo que não vou fazer, eu o quê? Faço. E o bem que eu disse que eu ia fazer, eu acabo não fazendo. Mas quando isso acontece, é porque a lei do pecado está operando em meu ser, miserável homem que eu sou. Irmãos, se nós não nos vigiarmos, nós podemos cair. É por isso que Paulo disse: aquele que está de pé, veja, para que não caia. Nós somos miseráveis, pecadores. No entanto, meu Deus, bendito seja Deus.
Bendito seja Deus, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando nós éramos bons, é isso? Eu sou o chuchuzinho de Deus. Como eu sou, irmãos, eu sou bondoso, eu sou bonzinho, eu só faço coisas boas. Não, Deus enviou o seu Filho, e Ele provou o seu amor, e a sua grande misericórdia, porque Ele morreu por mim, quando eu era um pecador, e miserável pecador. Você pode dizer, bendito seja Deus ou não? Meus irmãos, a primeira razão, é que eu hoje posso dizer, bendito seja Deus por sua graça, porque a graça de Deus é derramada sobre mim com misericórdia. Não, misericórdia não. Eu não ouvi, o quê? Grande misericórdia. Por isso o primeiro ponto diz, bendito seja Deus por sua grande misericórdia, amém ou não? Louvado e bendito seja Deus. Eu não teria chances, você não teria chances, nós não teríamos a mínima chance de sermos salvos, se não fosse a graça de Deus. Bendito seja Deus por tua graça, bendito seja Deus por tua misericórdia. Não, bendito seja Deus por sua grande misericórdia. Esse é o primeiro ponto. Eu falei que tinha 5, então faltam 4. Continuando o versículo, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua, o quê? Grande misericórdia, o que ele fez? Nos gerou de novo. 1 de Pedro 1:3. Bendito seja Deus. Qual é o tema da mensagem hoje? Bendito seja Deus por sua graça, amém ou não? Mas bendito seja Deus por sua graça, porque Ele derramou sobre nós misericórdia? Não, derramou sobre nós grande misericórdia. E o segundo ponto da nossa mensagem diz, bendito seja Deus, que por sua grande misericórdia, nos deu uma nova vida, nos gerou de novo. Gerar de novo é regenerar. Regenerar é sinônimo de revivificar, conceder uma vida nova a alguém. Vai comigo, fica com o dedão marcado aí na 1 de Pedro 1:3, que a gente vai voltar lá, não acabou ainda. Só foi um ponto, estamos no segundo. Vai comigo até Efésios 2:4 e 5. Olha como o pensamento de Pedro é um pensamento que se alinha ao pensamento de Paulo. Lá na carta de Paulo aos Efésios 2:4 e 5 diz assim, mas Deus que é o quê? Olha o sinônimo aí. Eu disse que bendito seja Deus por sua misericórdia. Não, eu refiz, eu disse bendito seja Deus por sua o quê? Grande misericórdia. O que Paulo fala aqui? Que Deus ele é o quê? Riquíssimo. Riquíssimo em quê? Em misericórdia. Pelo seu o quê? Muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, que fez Deus por nós? Nos vivificou juntamente com Cristo. E tudo isso é pela o quê? Graça que somos salvos, amém ou não? Bendito seja Deus por sua graça, porque por sua graça o Senhor nos despejou grande misericórdia, porque Ele é riquíssimo em misericórdia, e por sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos gerou de novo, Ele nos revivificou, Ele nos regenerou. Irmãos, o novo nascimento é condição sine qua non para que a gente possa receber de Deus e de sua graça a salvação. Não há salvação sem que você não experimente o novo nascimento. Lembra do encontro de Nicodemos com Jesus? Lá em João 3 está escrito que Nicodemos, que era príncipe dos judeus, foi ter com Jesus à noite.
E ele, se aproximando de Jesus, disse: Rabi, bem sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus olha para Nicodemos e diz: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu falo aqui com pessoas regeneradas. Amém. Você já nasceu de novo? Amém. E o que é nascer de novo? Lembra do que Paulo diz quando escreve a segunda carta aos Coríntios 5,17? Eu acho que é o segundo versículo mais repetido pelo pastor aqui do púlpito dessa igreja. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha para dentro de você, tua vida mudou? Você continua mentindo? Você continua furtando? Você continua deixando que da sua boca saia palavras torpes? Você continua adulterando? Você continua fornicando? Você continua se drogando? Você continua sendo maledicente? Você continua fofocando? Espera aí. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se eu perguntar para a tua esposa, como é que está o teu comportamento dentro de casa? Ela vai dizer, como ele tem melhorado, pastor. Muito obrigado. Inclusive eu quero te convidar para ir em casa lá, tem um bolinho com um chazinho para o senhor tomar com a gente. Como tuas mensagens têm abençoado lá em casa. Fica a dica. Fica a dica. Ah, se eu perguntar para o teu esposo, ele vai dizer, pastor, que doçura. É outra mulher que eu tenho em casa. Porque não tem jeito. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Regeneração, novo nascimento. Ao nascer de novo, recebemos a bendita esperança da salvação, a viva esperança, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, e eu só posso dizer, bendito seja Deus, amém ou não? Por sua graça. Mas em primeiro lugar eu disse, bendito seja Deus por sua misericórdia. Bendito seja Deus por sua grande misericórdia. Em segundo lugar eu disse, bendito seja Deus, porque por sua grande misericórdia, Ele nos deu o quê? Uma nova vida. Nós somos gerados de novo, somos novas criaturas, amém ou não? Você tem que mudar, meu irmão. Se você não está sendo transformado de dia em dia, de glória em glória, talvez lhe falta ainda voltar no processo. Talvez você ainda não cresceu na graça, você continua na graça comum e ainda não foi restaurado, salvo e regenerado pelo sangue do Cordeiro. E hoje talvez seja o dia de você sair daqui transformado. Terceiro, o versículo 3 continua. Vamos lá de novo, estava com o dedão marcado. 1 de Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, fez o quê? Nos gerou de novo. Olha aqui o terceiro ponto. Nos gerou de novo para uma viva o quê? Esperança. Ai, irmãos, esse é o terceiro ponto. Bendito seja Deus, que ao nos gerar de novo, nos deu uma viva esperança. Viva esperança. O que é esperança? Confiança de que algo bom acontecerá. E se algo bom vai acontecer, irmãos, eu só posso dizer, bendito seja Deus. Bendito seja Deus por essa viva esperança. Nossa esperança não é simplesmente esperança. Mas da mesma forma que a misericórdia não é só misericórdia, mas é uma o quê? Grande misericórdia. Não somente o novo nascimento nos dá esperança, mas nos dá uma viva esperança.
A esperança está também qualificada, adjetivada, é viva. Irmãos, eu quero falar aqui a vários dos nossos irmãos que nas últimas semanas sofreram com a dor e a separação de seus entes queridos. E a gente foi aqui realmente tomado de emoções nas últimas semanas. Mas eu quero te convidar hoje a renovar a sua esperança. Eu quero hoje te conclamar a olhar para a viva esperança. Abrindo sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 13 e 14. Veja o que Paulo diz quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm o quê? Se a gente não tem esperança, a gente entristece. Mas quando a gente tem esperança, a gente se alegra. Mas e quando a gente tem uma viva esperança? É mais do que uma esperança. Porque no versículo 14 diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém ou não? Eles vão ressuscitar, louvado e bendito seja o Senhor. Eles vão ressuscitar, ganhar um corpo incorruptível, e nós, os que estivermos vivos, por conta dessa viva esperança, seremos arrebatados, e com eles estaremos para todo o sempre com o nosso Senhor. Amém ou não? Aleluia! Eu só posso dizer, bendito seja Deus. Quantos podem dizer bendito seja Deus comigo? Ai, que fraquinho! Bendito seja Deus, amém ou não? Por sua graça, porque por sua graça Ele despeja sobre nós misericórdia? Não, grande misericórdia. Por essa grande misericórdia, nós somos salvos. Ele nos dá uma nova vida, nós somos regenerados, e ao sermos regenerados, nós ganhamos dele uma esperança só? Não, uma viva esperança. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está viva, a nossa esperança tem nome, a nossa esperança se chama Jesus, e Ele está vivo, amém ou não? Falei com Ele hoje. Alguém mais falou com Ele? Está vivíssimo, vivo. Billy Graham já dizia que o mundo pode oferecer falsas esperanças, mas em Cristo temos uma esperança verdadeira e eterna. Nossa esperança está na ressurreição e na vida eterna com Ele. Deus seja bendito e louvado. Descansa no Senhor. Quantos aqui perderam entes queridos? Eu perdi a minha mãe, mas minha mãe morreu no Senhor, professou em vida a sua fé em Jesus, e eu tenho certeza que aquele corpo ressuscitará, porque eu não estou pautando minha vida numa esperança qualquer, mas eu estou pautando a minha vida numa viva esperança. E se Cristo ressuscitou dentre os mortos, a promessa é que os que morreram em Cristo também ressuscitarão. Bendito seja Deus. Quarto. Quantos eu disse que era? Sim, quarto. Versículo 4 agora, vai lá comigo. 1 de Pedro 1, versículo 4. Então nós já vimos lá no 3, lembra? No 3 a gente já leu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o versículo 4 vai nos apresentar a quarta razão pela qual nós vamos sair daqui dizendo bendito seja Deus. Porque diz que essa viva esperança é para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar,
guardada onde, meus irmãos? Nos céus. Para quem? Para vós. Para vós. Para nós. O que é uma herança? Porque o texto está falando aqui, e o quarto ponto é esse. Bendito seja Deus, que pela viva esperança, nos dá a certeza da herança. Até rimou, hein? Vou repetir. Bendito seja Deus, que pela viva esperança, nos dá a certeza de uma herança. O que é herança? É um bem material, é um direito, ou uma obrigação, que é passado para outra pessoa por via testamentária, seja por um testamento, por um documento escrito, ou a herança também pode ser passada sem a necessidade de documento aos herdeiros legais. A herança é isso, é esse patrimônio, são esses bens, essas obrigações, esses direitos que são passados, seja por testamento, por escrito, ou por herança para herdeiros legais, sem necessidade de documento. No contexto cristão, bíblico, herança se refere às bênçãos, promessas e privilégios que são concedidos por Deus aos seus filhos. E entre esses privilégios, promessas e benefícios, eu poderia citar a salvação, a vida abundante, a promessa, a filiação, a vida eterna. Olha quantos presentes. E tudo isso vem através da fé em quem? Em Jesus Cristo. Agora vai comigo, olha como o pensamento de Pedro, eu acho tremendo, né? Que por mais que Pedro e Paulo tivessem tido durante a sua vida e durante o seu apostolado algumas divergências, chegou um momento até que a Bíblia nos diz que um repreendeu o outro cara a cara, mas olha que coisa linda quando a gente olha para o que Pedro está nos dizendo, que pela viva esperança o Senhor tem para nós uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Veja o que Paulo nos diz quando a gente vai para Romanos. Romanos 8, versículos 16 e 17. Só relembrando, herança é um patrimônio, são direitos, são obrigações que a gente recebe por o quê? Testamento. Por um documento escrito indicando que isso aqui é para fulano de tal, ou então nos é passado por um direito legal que a gente tem por sermos herdeiros legais. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Tem filho de Deus aqui? Amém. Mas alto lá, hein? Esse papo furado de que todos são filhos de Deus, isso não compactua com a Bíblia. A Bíblia tem critérios para estabelecer quem é filho de Deus. E lá em João 1,11 diz, ele veio para o que era seu, seus não o receberam. E no versículo 12 de João 1 diz, mas a todos, quantos o receberam, a estes Deus deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Quantos creram em Jesus como Salvador? Se você creu em Jesus como Salvador, você cresceu na graça. Você passou da graça comum para a graça salvadora. E se cresceu na graça, você hoje é galardoado, não somente com misericórdia, mas com uma grande misericórdia. Porque essa grande misericórdia te regenerou, te fez uma nova vida, uma nova criatura, te inseriu na família de Deus. Você hoje não é simples criatura, você hoje é filho de Deus. E se é filho de Deus, tem uma viva esperança. E a viva esperança te garante uma herança. E essa herança como filho, ou se você preferir, até por testamento. Porque tudo isso está aqui escrito no testamento de Deus. Tudo que Ele promete aos seus filhos, tudo que Ele promete àquele que foi regenerado, não é fábula, não é conversinha, mas é promessa de um Deus que nos dá esperança e esperança viva. No versículo 17 de Romanos 8 diz o seguinte, e se nós somos filhos, tem filho aqui? Tem filho de Deus aqui ou não? Se somos filhos, somos logo o quê?
Ah, eu não ouvi, vocês estão fracos. Se somos filhos, somos logo também o quê? Herdeiros. Herdeiros também de Deus e co-herdeiros de Cristo. Sabe por quê? Cristo é o Filho unigênito. Nós somos os filhos adotados e somos co-herdeiros com o Filho unigênito de Deus. Ah, irmãos, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Vamos deixar o padecimento para a semana que vem? A gente só está falando de coisa boa hoje, né? Então não vamos falar de padecer, não vamos falar de sofrimento, tá? Mas fica aí o spoiler para a semana que vem, porque hoje é só coisa boa. Hoje eu quero que você saia daqui dizendo, bendito seja Deus. E quantos já podem dizer bendito seja Deus aqui? Mas eu quero ouvir um benditão, Vamos lá, 1, 2, 3. Bendito seja Deus. Oh, louvado seja Deus, glória. Que tremendo saber que pela graça de Deus, nós que éramos inimigos de Deus, nos tornamos filhos. E muito mais ainda, herdeiros de todas as bênçãos celestiais. Tem mais um texto que eu quero ler com vocês, para a gente sair daqui mais feliz ainda. Tito 3, 4 a 7. Eita, o bendito seja Deus assustou. Assustou o bebê ali, ó, tá vendo? Tito 3, 4 a 7. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, tá bom? Lembra do que eu falei? É fácil morrer pelo bom, é fácil morrer pelo justo. Eu quero ver morrer pelo pecador. Eu quero ver morrer pelo traste que a gente era, inimigos de Deus, corruptos. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua o quê? Misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração, olha a regeneração aí, e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos o quê? Herdeiros, herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, nós temos por direito, por testamento, por adoção, direito a uma herança. E voltando lá para Pedro, no versículo 4 do capítulo 1, volta para o texto principal. O dedão está lá marcado ou não? 1 de Pedro 1,4. Olha o que ele diz sobre como é essa nossa herança. Ela é incorruptível. Isso significa que ela não pode se corromper, é indestrutível. Mas ela é incontaminável, isso significa que é pura, que é santa. Mas ela é também uma herança que não se pode murchar. Ela é viva, ela é saudável. Mas ela está guardada em que lugar? Nos céus. Ela é celestial. É uma herança que vem do alto. Quer um spoiler? Quer ter um quadro da magnitude dessa herança? Vai para Apocalipse comigo. Apocalipse 21, 1 a 8. Apocalipse 21, 1 a 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, descia de onde? Do céu. Lembra onde é que está a nossa herança? Está no céu. Olha a nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Imagina a noiva no dia do casamento. Quem foram as últimas noivas aqui? A última noiva acho que foi Tainara, né? Está lá. Lembra, Felipe? Quando ela veio adornada, que saiu de lá de dentro daquela portinha, a porta abriu e vem ela lá. E o Felipe, as pernas bambeando, né?
Olha ela toda adornada, que linda, que maravilhosa. Ela estava quantas vezes mais linda do que você imaginava? Olha, agora, uau, pronto. Matou, hein? Sempre, sempre. Louvado e bendito seja Deus pelos olhos de Filipe, pela graça de Filipe. Tainara, não solta esse homem por nada. Agarra-lo. É isso. A cidade vem descendo como uma noiva adornada para o seu marido, e ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ai, irmãos, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não vai ter mais choro. Não vai ter mais choro, lamento por perdas, porque lá não terá mais choro, não terá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis. E disse-me mais ainda: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega. É o mesmo que ele dizia: eu sou o A, eu sou o Z, eu sou o princípio, eu sou o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Lê comigo agora. Porque, irmãos, eu falei para vocês que o nosso quarto ponto é uma expressão de que bendito seja Deus, que pela viva esperança nos dá certeza de uma herança. E vamos ler todos juntos o versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Bendito seja Deus, amém ou não? Tudo isso será nosso, para a honra e glória do Senhor Jesus, não por mérito, mas por graça. Mas atenção, atenção, muita atenção, atencione, pickpockets, atenção, atenção, porque a leitura não terminou. Você está dizendo amém? Você está feliz? Você está radiante? O versículo 8 nos diz: mas, ou seja, apaga tudo que eu disse. Apaga tudo que eu disse nos 7 versículos antes. Porque se você for covarde, se você for incrédulo, abominável, homicida, fornicador, feiticeiro, idólatra ou mentiroso, a sua parte não será lá. Você não é herdeiro. Mas a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Onde é que você vai estar? Onde é que você vai estar? Se você não crescer na graça, ou seja, se você não sair hoje do patamar da graça comum, desse quem sabe que amanhece o dia e fala: obrigado, Senhor, mais um dia. Ai, que bom, estou respirando. Mas se você não passar do patamar de graça comum para a graça salvadora, para poder dizer: bendito seja Deus, porque a sua grande misericórdia me gerou de novo. Se você não se arrepender dos seus pecados e não crer em Jesus e não entregar sua vida a Ele, você jamais vai poder dizer que tem essa viva esperança e que te garante essa herança.
Porque se você for covarde para continuar empurrando tua vida, dizendo, não, eu não vou tomar minha decisão agora não, deixa para lá, que vão dizer meus parentes, que vão dizer meus pais, que vão dizer meus amigos, covarde. Eu vou continuar aqui na minha vidinha, vou tocando. Eu nunca matei ninguém, mas está odiando alguém. E quando odiamos é como se matássemos esse alguém. Mas pastor, me deixa aqui tranquilo, fornicador. A fornicação é o pecado sexual. Pastor, nunca traí minha esposa, nunca. Mas você está aí, onde estão os teus olhos? Porque Jesus Cristo, quando esteve aqui, nos disse, você diz que não adultera, mas quando você olhou para a mulher, já desnudou, e no teu pensamento já fez tudo o que você imaginou no seu coração, é como se com ela já tivesse adulterado. Como é que está a tua mente? Como é que está a minha mente? Idólatra. Idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem, não. Idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus na tua vida. O que é que está ocupando o lugar de Deus na tua vida? Os teus filhos, os teus negócios, a tua casa, o teu carro, os teus bens? Toma cuidado, atenção, muita atenção. Bendito seja Deus, que pela viva esperança nos dá certeza de uma herança. Quinto e último ponto, versículo 5. Vamos lá de novo, 1 de Pedro 1, versículo 5. Que mediante a fé estais guardados no poder de Deus. Guardados no poder de Deus, para o quê? Para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. O quinto e último ponto é: bendito seja Deus, que pela herança nós podemos ter segurança, e segurança da nossa salvação. Isso faz parte da herança, segurança da nossa salvação. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo é saber que cada uma das promessas feitas por Ele será cumprida, e que jamais uma só delas será quebrada. Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Nós estamos seguros, porque Deus não volta atrás na sua palavra. Essa herança nos dá segurança, e segurança da nossa salvação. Segunda de Paulo a Timóteo 2, 11 a 13. Segunda de Paulo a Timóteo 2, 11 a 13. Palavra o quê? Fiel. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Isso é incredulidade. Não há como ninguém ser salvo se não crer em Jesus. Se o negar como Salvador, Ele também o negará. No entanto, olha que interessante no versículo 13: se formos infiéis, Ele permanece como? Fiel. Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo. Spurgeon já dizia: Deus é fiel, não porque nós sejamos fiéis, mas Deus é fiel por sua própria natureza. E Ele não muda. Ele é e sempre será fiel. Eu termino com o último texto a ser lido nessa noite. João 10, 27 a 30. João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
Tem filho aqui? Tem ovelha aqui? As ovelhas seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu não olho para a minha fé, mas eu olho para Cristo. Eu não olho para a minha mão, mas eu olho para a mão de Cristo. Eu não olho para o meu amor, mas eu olho para o amor dele por mim. A salvação não está em nossas mãos, mas a salvação está nas mãos de Deus e nas mãos de Jesus. Por isso, bendito seja Deus, que pela herança podemos ter segurança, e segurança de salvação. Eu concluo a mensagem dessa noite. Hoje nós começamos o sermão com uma expressão: bendito seja Deus. Bendito é abençoado, louvado, engrandecido, adorado seja Deus. E eu fiz uma pergunta: por que nós poderíamos dizer bendito seja Deus? Por quais razões Deus hoje pode ser louvado? Eu disse para vocês: bendito seja Deus por sua graça, porque a graça dele nos trouxe hoje 5 razões pelas quais nós podemos louvar a Deus. Primeiro, bendito seja Deus por sua misericórdia? Não, por sua grande misericórdia. Bendito seja Deus que por sua grande misericórdia nos deu uma nova vida, nos gerou de novo. Bendito seja Deus que ao nos gerar de novo, nos deu uma esperança morta? Não, nos deu uma viva esperança. Bendito seja Deus que pela viva esperança nos dá a certeza de uma herança. E bendito seja Deus que por esta herança podemos ter segurança, segurança da nossa salvação. Por isso hoje só podemos dizer: bendito seja Deus. Fecha seus olhos.